Olá, nessa paraxá a gente tem uma cena muito inusitada. Yosef, José, está dentro da prisão, na prisão no Egito, há milhares de anos atrás, não era a prisão de hoje em dia, não chegava perto da prisão de hoje em dia, era um buraco no chão, e nesse buraco você ficava com as pessoas lá dentro, lá, uma escuridão total, e lá você vivia. Yosef estava preso já há 12 anos. De repente, de uma hora para outra, ele vira vice-rei. De manhã ele acordou preso e foi dormir como vice-rei do Egito. Como pode uma coisa dessa? Como isso aconteceu? Aconteceu de uma maneira que a Torá nos conta que o ministro das bebidas, os ministros dos pães, do faraó, foram presos. Foram jogados na prisão um tempo antes, 2 anos antes que Yosef foi liberado. E quando eles estavam na prisão, eles tiveram um sonho que Yosef interpretou para eles. E justo passou como foi interpretado por Yosef. O ministro dos pães sonhou que tinha 3 cestas na cabeça dele e um pássaro comendo sobre as 3 cestas. E o ministro das bebidas sonhou que estava dando de beber para o faraó e num copo e tinha umas uvas saindo de dentro da terra com 3 ramos e ele espremia essa uva e dentro do copo do faraó, o faraó tomava esse vinho. Só um parênteses aqui que interessante. Naquela época os ministros não era ministro da Justiça, ministro da Agricultura, o ministro era o ministro dos pães do faraó, ministro da bebida do faraó, ministros das carnes do faraó. Tudo era para servir o próprio faraó. Os ministros não eram para servir o povo. Hoje em dia não sei se é, mas mais ou menos assim, era para ser, né? Então, depois desse sonho, Yosef interpreta o sonho deles, que esse ministro da bebida vai ser restituído ao lugar dele, ele vai voltar a servir o faraó daqui a 3 dias, e o ministro dos pães vai ser morto, condenado à morte, e vai ser colocado ao relento o corpo dele, e as aves vão comer do corpo dele. Acontece depois de 3 dias o que os 2 são tirados da prisão, um é condenado à morte e o outro realmente é restituído ao poder dele. O ministro da bebida ele foi absolvido porque tinha uma mosca dentro do copo que ele saiu para o faraó. Isso aqui foi considerado que não era culpa dele. Ele não tem como prever que uma mosca não vai cair no copo do faraó. O ministro dos pães, foi botado uma pedra no pão do faraó, foi considerado culpado, porque ele poderia ter peneirado melhor a farinha. Bom, isso não vem ao caso. O que interessa aqui é que daqui 2 anos depois desse incidente, o faraó tem um sonho com 7 vacas magras e 7 vacas gordas, e ele não consegue interpretar o sonho, ninguém consegue. E esse ministro das bebidas se lembra que na prisão tinha um garoto lá, um jovem lá, um homem lá, que era Yosef, que sabia interpretar sonhos muito bem. Então, nesse mesmo momento, o faraó manda buscar ele, eles dão banho no Yosef, cortam a barba dele, vestem uma roupa nova para ele, preparam ele para aparecer na frente do rei, e quando ele chega na frente do faraó, o faraó pergunta para ele do sonho, ele interpreta o sonho corretamente. O faraó tinha sonhado com uma interpretação correta, mas tinha se esquecido. E nessa hora, não somente ele interpreta o sonho, como dá uma dica para o faraó. Fala assim, olha faraó, você tem que colocar uma pessoa responsável pelos 7 anos de vacas gordas, que vai ter muita produção no Egito, você tem que colocar uma pessoa que vai comprar mercadoria, vai estocar. Os 7 anos de vacas magras, você vai ter como que vender. E o faraó nomeia ele e vai falar, olha, você vai ser nomeado primeiro-ministro. Você vai ser o cara responsável por isso. Que aqui no Egito não tem ninguém mais inteligente que você. E nisso o faraó vai ter uma oposição dos ministros dele. Esse cara era um escravo, estava na prisão. O faraó, olha, eu vejo nele uma nobreza, uma grandeza. Então eles fazem um teste com ele das línguas, 100 línguas. 100 línguas, sim. Então o faraó começa a perguntar para ele, 70 línguas eu acho. Desculpa aqui, acho que 70 línguas. O faraó começa a perguntar para ele, do you speak English? Ele fala, sim, falo. Yes, I do. Subia um degrau em direção ao faraó. Tinha 70 degraus do trono até chegar à cadeira do faraó. Ele pergunta depois, habla espanhol? E o Yosef fala, sim, habla espanhol. Mais um degrau. E assim ia perguntando, né? O paré francês, e fala português, não sei se perguntaram português. E vai subindo cada um degrau a mais, um degrau a mais, um degrau a mais, até que ele chega nos 70. E o faraó, todo contente, olha só, ele fala, ele é um cara nobre, fala 70 línguas. Aí o Yosef vira para o faraó e fala, Atame da Berivrit, você fala hebraico? E o faraó, todo sem graça, não entendeu o que ele estava, o quê? Hã? E Yosef, Atame da Berivrit, macaralecha. E nisso o faraó fala, que língua você está falando? Fala hebraico. Faraó, você fala uma língua mais que eu.
olha, faz uma promessa que você não vai contar para ninguém que você fala uma língua mais que eu. E você promete para ele que não vai contar para ninguém? E nisso Faraó tira o anel dele e nomeia ele como vice-rei, como primeiro-ministro, vai ter os poderes completos no Egito. Interessante, num dia num buraco, com o prisioneiro, no mesmo dia à noite, já estava como vice-rei. Isso aqui é importante para nossas vidas. A gente tem que aprender que para Deus não tem dificuldade para mudar a nossa vida completamente, de acabar com os problemas que a gente tem. Não existe dificuldade. A gente tem que olhar para a vida de uma maneira diferente. A gente tem que ver na situação que a gente está como a gente pode crescer. Porque se não fosse para estar nessa situação, a gente não estaria. Quero contar um caso para terminar aqui, em Irixim, interior do Rio Grande do Sul. Uma família que, muito pobre, 2 jovens, 2 irmãos muito pobres, tinha um sítiozinho que eles plantavam para sobreviver, não tinham nenhum dinheiro, e do dia para a noite eles descobriram que eles eram multimilionários. Caso atual, não precisa ir até a Torá para você ver isso. Você vê que hoje em dia Deus também faz isso daqui para as pessoas. Como que foi a história deles, em Irixim? Eles estavam sentados lá na casa deles quando batem na porta um advogado procurando eles. Esse advogado está falando que faz alguns anos que eles procuram onde estão os herdeiros do conde da Iugoslávia. De um conde muito famoso, tinha uma área inteira de um condado na Iugoslávia. Esse conde era o bisavô desses garotos. E o bisavô tinha 2 filhos, um filho vivia na Europa e outro filho vivia no Brasil. Esse filho, que era o avô deles, só teve um filho, e esse filho teve esses 2 garotos, que eram os únicos herdeiros de metade da herança desse conde. Na época do comunismo foi desapropriado todas as terras desse conde, e agora que foi restituída a democracia na Iugoslávia, eles estão restituindo todas as terras aos seus devidos donos. E esse conde, nas terras dele foram construídas várias cidades, várias fábricas, vários negócios, vários hotéis. E tudo isso aqui pertence, a terra, ao bisavô deles. E essas pessoas têm que pagar aluguel para ver essas terras, para esse conde, que são os descendentes dele, que são esses 2 garotos. E já tem uma quantia acumulada, que era um cheque pronto para eles usarem agora. E quando eles forem para a Iugoslávia, eles podem tomar posse de vários castelos que estão vazios, e vários órgãos do governo que estão ocupando castelos vão pagar aluguel para eles eternamente. E de uma hora para outra, esses 2 garotos que não tinham nem como comprar um bilhete da Loto, ficaram milionários onde não esperavam. Eles sabiam que tinha um bisavô que falava que era conde, mas não acreditavam muito nessa história do bisavô deles. Sei, conde, sei. Então a gente tem que saber que nas mãos de Deus está a possibilidade de mudar a nossa vida e resolver nossos problemas de uma hora para outra. A gente tem que saber disso. E se a gente está vivendo o que está vivendo é para aprender alguma coisa, para crescer com essas nossas dificuldades. Vamos olhar para a vida de Moshe e de Davi, na infância deles, que fica para um outro vídeo e já fala sobre isso. Como eles tiveram uma infância difícil e mesmo assim chegaram a chegar onde são. A dificuldade não é para derrubar as pessoas, é para fazê-las crescerem. Muito obrigado, Shabbat Shalom e até a próxima semana.